Mateus capítulo 9, 16 e 17. Jesus disse assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura, o rasgo fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque do contrário se rompem os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém, igreja? Amém. Vou dizer uma coisa aqui para os irmãos que pode parecer estranho aos seus ouvidos. Mas nem tudo que está na Bíblia é para a gente praticar. E a tarefa de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é saber fazer a divisão correta entre aquilo que se tornou obsoleto, ultrapassado e extinto, daquilo que é permanente, atualizado e vigente. E a gente tem que saber fazer isso, porque nem tudo o que está na Bíblia deve ser mais praticado. A Bíblia não é um livro todo atual. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É muito importante saber isso, amém? A Bíblia é um livro que contém história, que contém relatos importantes para a nossa instrução. Mas nem tudo que a gente aprende do passado é aplicável hoje na nova aliança. Nem tudo. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Amém? Constantemente eu tenho um canal no YouTube em que eu coloco todos os meus vídeos lá, as pregações, as mensagens, vão tudo para o YouTube. E constantemente eu recebo comentários de gente lá do Brasil, que eu nem conheço. E todos os comentários têm algo em comum que eu queria compartilhar com vocês. Essa semana mesmo eu recebi um comentário de uma moça que dizia assim: pastor, bom dia. Obrigado pelo seu ensino da palavra de Deus. Os seus vídeos são diferentes dos muitos pregadores que eu já ouvi. A razão por que eu estou falando isso para os irmãos é que eu queria explicar para os irmãos que eu nunca prego o Evangelho para ser diferente de ninguém. Não é essa a minha finalidade. Eu não tenho interesse de pregar pela diferença ou para ser diferente. Mas, quando a palavra do Evangelho se levanta como algo diferente daquilo que deveria ser uniforme em toda a igreja, alguma coisa está estranha. Quando eu, pregando o Evangelho, sou diferente da maioria, isso me assusta um pouco. Porque a maioria deveria pregar o Evangelho e a nova aliança da graça de Deus. Amém? Talvez uma das grandes razões da diferença nas coisas que eu prego seja esta. A maioria dos cristãos entende a Bíblia como um bloco só. A maioria dos crentes entende que a Bíblia é uma coisa só e que a gente tem que olhar para a Bíblia como um monolito, uma coisa única. Não entende que existe uma tremenda distinção entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Isso é fundamental para a igreja saber. E que, basicamente, Jesus é a figura central da Bíblia. Que Jesus é a chave do entendimento da palavra. Jesus não é entendido através da palavra. A palavra é entendida através de Jesus.
Jesus não pode ser interpretado pela vida e pelo mundo. Não, Jesus é a chave para se entender a vida e o mundo. E tem coisas, queridos irmãos, que estando na Bíblia, são apenas registros históricos, que têm informações importantes para a gente, mas que já não fazem sentido nenhum para a prática da nossa vida atual. E isto por causa de uma pessoa chamada Jesus. Jesus mudou tudo. Vocês estão entendendo isso? Jesus mudou a Bíblia. Jesus mudou o modus operandi de Deus para com os homens. Deus não está agindo conosco hoje como ele agia no tempo de Moisés. É importante a igreja saber. Quando eu falo isso, parece que eu sou um ET estranho, porque a igreja de Jesus, ela entende, ela tem um procedimento básico do Antigo Testamento ainda hoje. Se você entrar em algumas igrejas, parece que você está entrando nas sinagogas do Antigo Testamento. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos, não sei se vão entender o que eu estou falando. Abra sua Bíblia no Salmo 137. Salmo 137. Deixa eu abrir aqui. Esse salmo é curto, ele tem 9 versículos. Eu vou ler. Isso aqui eu vou dar só um exemplo para os irmãos de como que a palavra de Deus tem coisas que, estando na Bíblia, não são palavra de Deus para nós hoje. Salmo 137. Esse salmo, o salmista está dizendo o seguinte, que quando Israel foi exilado de Israel, da terra de Israel, e foi para a Babilônia cativo, esse salmista está dizendo o seguinte, que eles tinham muita tristeza quando eles estavam na Babilônia, presos, cativos, de Nabucodonosor. E eles então ficavam nos rios, nas margens dos rios da Babilônia, e eles colocavam as harpas penduradas nos arbustos, e os babilônios falavam o seguinte para eles: toca um negócio para nós ouvir aí. Era mais ou menos assim. É como se a gente fosse brasileiro, a gente fosse exilado para o Japão, e a gente tivesse o nosso cavaquinho. Mais ou menos isso. E os caras falassem assim para a gente: toca um cavaquinho e uma canção do Brasil, para a gente escutar. Eu vou ler para você. Diz assim: nas margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de quem? De Sião, da nossa terra. Versículo 2. Nos salgueiros que lá havia, a gente pendurava nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Não é isso que eu acabei de dizer? Versículo 4. A pergunta do salmista: como, porém, nós haveríamos de entoar o canto do Senhor numa terra estranha? Aí ele continua dizendo: se eu de ti me esquecer, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti. Se eu não preferir, eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Olha o nacionalismo desses caras. Versículos 7 e 8. Quanto aos filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Olha a oração que ele está fazendo a Deus. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, do dia de Jerusalém, pois eles diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Versículo 8. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz é aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. E o versículo 9 é a cereja do bolo da ira do salmista, que diz assim: feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Os irmãos estão entendendo o espírito do salmista? Agora eu quero que você pense um pouquinho em Jesus. Olha para Jesus agora e vê se essa oração
e se esse espírito do salmista pode ser repetido em Jesus. Vamos pensar um pouquinho. Jesus disse o seguinte aos seus discípulos: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Antes de Jesus, os israelitas odiavam os seus inimigos. Vocês acabaram de ouvir o Salmo 137. Eles tinham ódio dos edomitas, ódio dos babilônios, ódio dos filisteus, ódio de quem não era israelita. Quem não era israelita era cão. Era chamado de cão pelos judeus. Porque eles eram nacionalistas. Eles acreditavam que Deus era só para Israel. E num certo sentido eles tinham razão, porque Deus só tinha se revelado a Israel de maneira explícita. Por isso eles se gabavam de maneira absoluta. Eles achavam que eles eram a rainha da cocada preta do globo terrestre. E Jesus entra em cena. Na plenitude do tempo, Jesus entra na cena. E ele começa a falar o seguinte: vocês ouviram o que foi dito antes. Eu, porém, vos digo o seguinte. O que Jesus está fazendo? Jesus está consertando a perspectiva da mente israelita. Os irmãos estão entendendo isso? Vocês deveriam odiar os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E Jesus continua dizendo assim: se vocês saúdam apenas a quem vos amam, que bem fazeis. Até os ímpios fazem os mesmos. Mas vocês devem amar o vosso inimigo, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Jesus está trazendo uma perspectiva totalmente nova. Qual foi o primeiro versículo que a gente leu aqui no nosso culto? Jesus disse: não se pode derramar vinho novo em odres velhos. Não se pode colocar remendo de pano novo em veste velha, porque a coisa estraga. A mente de Jesus não dá para ser colocada sobre a velharia da antiga aliança, que muitos crentes estão acostumados a pregar nas igrejas evangélicas. Até hoje, a mente de Cristo é difícil de ser formada na mente da igreja moderna, porque o que se vê hoje é uma mescla de Antigo Testamento com Novo Testamento, e é impossível que se misture vinho novo num odre velho. É impossível. E enquanto eu viver, eu direi para a nossa igreja que nós temos que ter uma mentalidade neotestamentária, do Novo Testamento, da nova aliança, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, queridos, ensinar que a gente deve amar os inimigos é parte do Evangelho, certo ou não? Mas não é nada popular hoje em dia, no meio da igreja. Difere da maioria. Então a igreja cristã é formada, na maioria, por uma grande maioria que entende a vida com as lentes das Escrituras, que não pode ser mais praticada segundo o Espírito de Cristo. Eu não vou nem parar para dizer aqui que existem canções que falam do ódio ao próximo no meio cristão. Louvores que falam: quando o meu inimigo cair, eu me alegrarei. Existe isso hoje. Recentemente eu estava ouvindo um cantor gospel do Brasil, muito famoso. Ele estava falando e louvando a Deus canções novas que ele está praticando, porque o Evangelho da Graça entrou no coração dele. E ele falou para uma pessoa, ele disse assim: eu me envergonho dos hinos que eu compunha no passado. E eu dei glória a Deus quando eu escutei isso. Ele é o autor de um hino de batalha
Ele se arrependeu de ter feito aquele hino que dizia: todos os teus inimigos cairão diante de ti. Acho que todo mundo conhece essa canção, né? Já ouviram? Jeová é o teu cavaleiro e cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. E ele falou assim: esse é o espírito que eu tinha antes de conhecer a graça de Deus. Hoje as minhas canções são diferentes. Eu dei glória a Deus por isso. Amém? Porque a maioria hoje desenvolve esse ódio sagrado, oculto, em nome de Deus. Esse ódio cristão, que está dentro do coração. Mais ou menos assim, deixa eu falar para vocês, igreja. A igreja evangélica, ela tá assumindo um papel dos israelitas modernos. Ela se sente a cereja do bolo divino no planeta hoje. E ela acha o seguinte: Deus é só por nós. Né? E portanto, todos aqueles que não são de Cristo e que forem contra o Evangelho são nossos inimigos, precisam ser derrotados. Mais ou menos isso. Queridos, depois de Jesus, a nossa luta não é mais contra humanos. Nós não temos inimigos humanos. Essa é a verdade bíblica. Amém? A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, a nossa luta é contra seres invisíveis da maldade e não contra seres de carne e de sangue. Todo crente que olhar para a cara de outra pessoa com ódio está fora do Espírito de Cristo, porque não é essa a chamada do Evangelho. Aleluia. O entendimento do Antigo Testamento era de derramamento de sangue, a fim de vingança, onde o próprio Deus muitas vezes aplicava sua ira, depois que o ofensor ou ofensores eram mortos, aplacava a sua ira. Nós vemos isso no Antigo Testamento. Quantas vezes Deus matou gente, e quando ele matava, ele falava: agora estou tranquilo, acabei com esses caras. Era a ira divina em operação, por causa da aliança vigente, aliança da lei. Amém? E em Jesus, tudo isso caiu por terra, igreja de Jesus Cristo. Amém. Jesus não está nesse modus operandi mais. Vocês leram o Salmo 137 comigo agora há pouco, sim ou não? Vamos pensar pelo menos em duas partes que o salmista fala ali que não tem nada a ver com o Espírito de Cristo. Primeiro, ele diz assim: como é que nós podemos entoar os cânticos do Senhor numa terra alheia? O que isso demonstra para mim e para você? O que está retratado para mim e para você nisso? Está retratado o seguinte: que na mentalidade israelita, Deus era geograficamente centralizado. Que Deus só podia ser adorado num certo lugar, num certo espaço geográfico, dentro de um templo específico. Aí vem Jesus e fala com a mulher samaritana na beira de um poço. E ela diz assim: Senhor, os israelitas dizem que é em Jerusalém que se deve adorar a Deus, e os nossos mestres dizem que é no nosso monte aqui em Samaria que se deve adorar a Deus. E tu, o que dizes? E Jesus olha para ela: mulher, vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores que assim o adorem. Ele está dizendo o seguinte: essa mentalidade de um Deus preso a um espaço geográfico acabou comigo. Daqui para frente, Deus pode ser adorado debaixo da árvore, na beira de uma praia, no Havaí, nas Bahamas, no Brasil ou no Red Rock, para a glória do Senhor. Não existe mais essa questão de nós não podemos louvar ao Senhor se for na beira do Lake Mead. Mas esse Salmo 137 é nesse espírito. Como poderemos nós tocar as nossas harpas na beirada dos rios da Babilônia? Ora, dentro do espírito
Espírito de Cristo, aquilo seria a maior oportunidade que eles teriam de testemunhar da glória de Deus a um povo incrédulo. Amém. Mas eles se recusavam, por causa da mentalidade de um Deus preso a um espaço geográfico. E a segunda parte do Salmo é quando ele diz assim, vou ler para vocês o versículo 9, porque esse versículo é tão forte, tão forte. Ele diz assim: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz é aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Olha o espírito desse crente. Feliz, bem-aventurado é aquele que te der o pago do mal que você nos fizeste. Você sabe, irmãos, que hoje em dia tem crente que ora desse jeito? Cameraman. Tem gente que ora assim hoje. Senhor, que a tua mão pese sobre aquele fulano, até ele pagar o último centavo daquilo que ele me fez, porque tu és justo, Jeová Jiré, tu és justo, Senhor Jeová, tu és poderoso, Senhor. E Deus olha para ele, e tu estás numa aliança do Antigo Testamento, tu não estás andando no Espírito da glória do Evangelho de Jesus Cristo comigo. Vocês estão entendendo isso? E o versículo 9, é impressionante o que ele diz para Deus. Feliz é aquele que pegar todos os teus filhos e esmagar a cabeça deles numa pedra. Esse não é o Espírito de Jesus Cristo. Amém? Então, olha só, para a gente terminar, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. Amém? Ontem eu estava escutando um testemunho de um pastor no YouTube. Ele estava dizendo dos traumas que ele teve numa grande denominação pentecostal lá no Brasil. Não vou dizer o nome, porque não é meu interesse isso. E ele estava contando no vídeo do YouTube o seguinte: essa denominação é terrível. Eles destroem a liderança por causa da politicagem que existe na igreja, para derrubarem os seus líderes e colocarem gente nova. Existe uma guerra, eles se debatem, eles se devoram uns aos outros. Ele estava contando tudo isso e tudo. Aí ele disse o seguinte, que o pai dele era pastor durante 30 anos no ministério grande, nessa denominação. Mas ele foi derrubado do ministério porque um dia ele foi pregar numa cidade distante e deixou a mãe dele e os filhos em casa. E a mãe dele tinha um problema enorme de hemorragia nasal. Saía muito sangue do nariz dela e não parava. E quando o pai dele viajou, ela ficou sozinha e durante a madrugada começou uma crise horrorosa de hemorragia nasal e ela não sabia o que fazer. Ligaram para o pai viajando. O pai falou: liga para o seu tio tem um táxi, ele vai pegar você e vai levar para um hospital. E ela cobria a cara com uma toalha, porque sangrava muito. E quando o tio chegou, ela saiu com um homem na calçada, cobrindo a cara com a toalha. E um diácono dessa igreja, que morava ao lado, viu ela saindo com um homem com a cara cobrindo. E ele foi para a igreja dele e disse assim: olha, irmãos, enquanto o pastor fulano de tal está pregando em outra cidade, a mulher dele saiu com outro homem de madrugada cobrindo o rosto para não ser reconhecido. Olha a fofoca aí. E ele contou como que isso destruiu a vida ministerial do pai dele. O pai dele foi execrado por essa denominação. Irmãos, isso acontece todo dia nessas grandes denominações que vivem debaixo do Antigo Testamento. Debaixo disso. E aí ele falou uma frase que eu quero transmitir para os irmãos. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Porque o que aconteceu com esse homem foi uma grande injustiça, sim ou não? Foi. Mas ele completa dizendo o seguinte: diácono fulano de tal, ele fala o nome do sujeito no vídeo. Se existe justiça, você vai queimar no fogo do inferno pelo que você fez.
Quer dizer, de injustiçado que eles foram, agora ele passa por uma posição de réu na presença de Deus. Porque o que Jesus espera dele não é esse juízo contra o irmão dele. Porque isso não pertence a ele. Ou pertence? Mas a igreja corre esse sério risco por causa dessa mentalidade de justiça e não de graça. Porque nós estamos numa aliança da graça e a igreja quer executar juízo na aliança da graça. E quando eu procuro executar juízo contra alguém, eu atraio o juízo de Deus sobre a minha vida. Eu não posso mandar ninguém para o inferno, porque Jesus me tirou do inferno. É muito sério o que eu estou falando essa noite. Existe gente, amados irmãos, que parece porteiro do céu. Esse aqui não vai. Ah, esse vai. Aquele não vai. Ele fica determinando quem vai e quem não vai para o céu. Quem é que vai para o céu e quem não vai para o céu? Sei lá, irmãos. Só Jesus sabe. A palavra de Deus diz que existe o joio e o trigo. E que ambos crescem juntos. E que os anjos disseram assim, vamos cortar o joio. Diz, não, deixa o joio crescer junto. Porque se vocês passam a foice, vocês vão ceifar junto o joio e o trigo. Deixa crescer tudo junto. Porque no final, a gente separa o que é joio do que é trigo. Mas os crentes querem fazer o papel do ceifador já. Aquela irmã não vai para o céu. Por quê? Por causa da saia dela. Ah, aquela não vai para o céu por causa daquela fofoca. Ah, esse não vai. Então, nós não podemos desenvolver nessa igreja essa mentalidade contrária a Jesus Cristo. Porque Jesus não faz isso. Jesus nunca chegou para um cidadão e falou, você vai, cara. Você não vai não. Mas crente é perito em mandar gente para o inferno. Lamentavelmente. Vocês estão entendendo? Até que você começa a ouvir a verdade. Aí a gente começa a pregar o evangelho e as pessoas, pastor, a tua palavra é tão diferente daquilo que se ouve. Vocês estão entendendo? Tem gente que vai para o inferno porque usa batom, tem gente que vai para o inferno porque toma uma taça de vinho, tem gente que vai para o inferno, mas não vê que esse sujeito que está julgando todo mundo tem um coração cheio de peçonha, cheio de malícia, que Deus está vendo. Então, queridos, é muito sério isso. Quando a nossa raiva pela injustiça que fizeram a nós, preste atenção nisso que é sério. Quando a gente tiver raiva de um ser humano, pela injustiça que ele nos provocou, a ponto da gente querer a destruição dele, a gente saiu do Espírito de Cristo. E a gente passou por um espírito de Satanás. Vocês estão entendendo isso? Muito bem. Vai ser um retrato da mente da maioria. Mas não reflete a mente de Jesus Cristo. Porque a mente de Jesus é uma mente de mansidão. Vinde a mim, todos vós que sois mansos. Não é? Jesus não falou assim? Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e oprimidos. Não falou? E eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou o quê? Que sou manso de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas a mente de mansidão é inconcebível na maioria cristã moderna. Hoje em dia, o que eu vejo de crente irado, o que eu vejo crente a fim de tirar desforra, crente que não leva desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa. Eu fico pensando, que espírito de Cristo é esse que está habitando esse sujeito? Que Cristo é esse que está habitando aí? Não é? E isso se vê, queridos, em todos os temas da sociedade, onde se exige um posicionamento cristão. Quer ver um exemplo? Por exemplo,
Hoje em dia existe uma grande questão, uma grande polêmica na sociedade a respeito de armamento ou desarmamento. Não é isso? O que é certo? É a gente se armar ou a gente se desarmar como cristãos, como crentes em Jesus Cristo? Não estou falando dos incrédulos, estou falando de crentes. Aí a gente tem que olhar para Jesus, porque Jesus é a chave da interpretação da vida e da interpretação da palavra de Deus. Olha para Jesus, Jesus vivia em constante perigo de vida. Tinha um monte de gente querendo matar Jesus antes do tempo, antes da cruz. Jesus se livrou da morte muitas vezes antes da cruz. Mas Jesus nunca levou uma faca na cintura. Jesus nunca comprou uma R15. Se tivesse para vender. Né? Antes de Jesus, muitos homens de Deus eram homens de sangue. Você pega Davi, o cara não perdoava, ele passava a espada mesmo. Não é isso? Olha para os homens de Deus do passado. Os homens de Davi não tinham piedade. Passava a espada em que eles achavam que tinha que passar. Agora preste atenção em Jesus Cristo. No dia que Jesus foi traído, veio um grupo de soldados prender Jesus. Diz a palavra de Deus que Pedro sacou da espada e arrancou a orelha de um soldado. Porque Jesus não andava com espada e Pedro queria andar com um. Olha que interessante. Jesus não disse assim para Pedro: Pedro, muito obrigado pela sua fidelidade em me defender. Jesus falou isso para Pedro: tu és grande. Obrigado por ter um porte de armas e passar a faca nesse sujeito. Jesus olha para ele e fala: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada morrerão por ela. Que Jesus está dizendo o seguinte: se você é defensor da arma, você cria um ambiente armado que pode ser contrário a ti. Você pode morrer por aquilo que você defende. Isso é uma polêmica no meio social. Que eu não quero entrar na polêmica, eu só quero trazer o Espírito de Jesus. Qual é o Espírito de Jesus? Não é a polêmica que eu quero. Amém? E um pastor muito popular no Brasil, um dos caras mais conhecidos, uma figura evangélica mais conhecida do Brasil, disse o seguinte recentemente, num culto público. Ele falou assim: vocês viram o que aconteceu com aquele pastor que estava na igreja dele e foi esfaqueado? Pois eu vou avisar aqui. Eu vou avisar que eu ando com 10, 20 seguranças. E se chegar perto de mim com graça, morre mesmo. Desse jeito. Eu mando passar fogo. E começou a dar exemplos bíblicos de que ele tinha razão. Aí ele citou Neemias, que Neemias tinha uma pá na mão e uma espada na outra. São contextos totalmente deslocados do espírito do Evangelho. E vocês duvidam que se alguém chegar perto dele com alguma coisa, vai levar fogo mesmo? Vai levar fogo. E eu pergunto para mim, pergunto para os irmãos e pergunto para todo mundo o seguinte: será que esse espírito é o espírito do Evangelho? Vocês pensam, né? Quer ver como não é o espírito? Aí que eu fico pensando o seguinte, amados irmãos, só para a gente terminar. Eu quero que vocês pensem o seguinte: tem muita gente que não leva nome de cristão, que na prática da vida tem um espírito mais cristão do que aqueles que professam o cristianismo. Por exemplo, vocês ouviram falar de Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi era um indiano que vivia debaixo da opressão da Inglaterra. Ele queria libertar o seu povo da tirania da Inglaterra, mas ele queria fazer isso de uma maneira absolutamente pacífica. Quantos assistiram o filme do Mahatma? Vale a pena assistir. Ele falou o seguinte: nós não podemos ganhar uma batalha usando as mesmas armas que eles têm contra nós. Nós só podemos vencê-los pela força da moral e pela capacidade do enfrentamento não violento. Olha que coisa profunda isso.
O que Mahatma Gandhi estava fazendo era praticando um princípio do reino de Cristo, sem ser cristão. E sabe o que aconteceu com a Inglaterra? Ele derrubou o regime inglês. Simplesmente, depois de sofrer muito, é lógico. Mas ele não levantou um dedo para pegar numa arma e nem incitou ninguém a levantar a arma contra a Inglaterra. Pelo enfrentamento da moral, da autoridade moral, ele conseguiu vencer todo mundo. E muitos crentes acham e fazem a apologia de que nós somos cristãos. Nós temos que viver esse tipo de atitude. Então nós temos que repensar toda a nossa postura cristã na atualidade. Essa é a verdade. Amém, queridos? Então é isso. Eu pergunto para os irmãos o seguinte, só para a gente terminar. De quem que é o trabalho de punir os maus? E de fazer justiça contra aqueles que nos fazem mal? De quem é o trabalho? De Deus. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus estabeleceu magistrados e autoridades na terra, para que esta autoridade tenha poder de executar juízo e justiça no planeta. O cidadão comum, cristão, não tem esse direito diante de Deus. Sabia disso? Eu e você não temos direito do ponto de vista de Cristo, não do ponto de vista da sociedade. Nós não temos direito de pegar uma arma para nos defender. Isso é incrível, o que eu estou falando aqui, mas é bíblico. Mas a autoridade constituída tem o dever de nos defender. Eles têm o dever. Eles podem matar, eles podem executar pessoas. Esse é o ponto do Evangelho mesmo. Amém? Então é difícil, porque eu entendo que hoje em dia existe toda uma polêmica sendo gerada, e eu quero que a gente comece a perguntar para nós o seguinte: como que nós enxergamos a vida? Pela ótica do Novo Testamento ou pela ótica do Antigo Testamento? Eu quero que a gente pense quão popular é a verdadeiramente de Cristo entre os cristãos hoje. Essa é a pergunta que eu faço para os irmãos. E essa pergunta ela tem a ver, inclusive, com o número de pessoas que frequentam a igreja cristã. Esta igreja. Estou terminando. Por que eu estou falando isso? Porque a partir de hoje, igreja, eu quero que nós mudemos a nossa maneira de pensar de maneira radical em relação ao nosso pequeno número de pessoas aqui. Eu estou falando algo sério para os irmãos. Eu não quero mais que nós olhemos para essas cadeiras vazias e a gente pense assim: nossa, cadê as pessoas dessa igreja? Onde estão? Não, eu não quero que a gente pense dessa maneira mais. Por uma razão, vou explicar por quê. Porque um dos aspectos por que as pessoas muitas vezes deixam de vir à igreja, não é porque a gente está causando escândalo, não é porque essa igreja é fofoqueira, não é porque a gente prega uma coisa totalmente contrária a Deus, não. É o contrário. Vocês sabiam? Nessa igreja nós não ensinamos barganhas e trocas com Deus. Graças a Deus. Quer ver o que nós não ensinamos? Nós não estimulamos o emocionalismo aqui. Você não vê ninguém se estribuchando. Você não vê ninguém perdendo o controle emocional. Você não vê ninguém tendo ataques de êxtase aqui. Porque a gente ensina o discipulado da vida cristã ao invés do emocionalismo, que é o que Jesus quer de nós. Amém. Mas isso não é popular na igreja. Porque na maioria das igrejas evangélicas se ensina que para você ter uma experiência com Deus, você tem que ter muita emoção rolando. Você tem que chegar e se arrepiar. Você tem que ter muito show. Você tem que ter muita performance para que você saia de lá e fale: hoje eu senti algo. E o crente vive dessa sensação, em sensação, em sensação. Mas o caráter não muda. O crente vive de experiência em experiência emocional. Mas não se muda o caráter. Não se muda o comportamento, não se muda a maneira de pensar, não se muda a visão da vida, não se muda a solidariedade para com as pessoas, não muda.
Sabe por quê? Por causa disso. Porque crente, de modo geral, tem essa visão de que o andar com Deus é uma experiência dominical, de sensação. Você nunca viu o crente falar, o culto hoje não foi bom porque eu não senti nada. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, neste momento, sabe o que eu estou sentindo? Fome. Eu não estou tendo nenhum arrepio de falar profundas verdades para os irmãos aqui. Mas eu garanto uma coisa, o que eu estou falando é algo tão sério e tão poderoso que pode transformar a tua vida. Para a glória de Deus. Nós precisamos ser crentes maduros, independentes desse emocionalismo. Vocês estão entendendo, igreja? Não que a emoção não pode vir, não é isso que eu estou falando. Eu não sou contra a emoção. Emoção é algo de Deus para nós. Eu sou contra o emocionalismo forçado e induzido pelos mestres cristãos. Tem igrejas que os pastores e líderes induzem a emoção do povo, só para dizer que a igreja é fervorosa e quente. Aqui não existe isso. E os caras vêm muitas vezes para cá e falam, essa igreja é fria, eu nunca mais volto aqui. Por isso que está vazia, porque eles estão acostumados com o show diário. Vocês estão entendendo? E portanto eu não quero que vocês chorem, dizendo, cadê o povo dessa igreja? Porque aqui eles não estão encontrando as campanhas que eles encontram lá fora, para fazer trocas com Deus. Aqui não se prega isso. Então a gente vai ter muito pouca gente. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Meia dúzia deu glória a Deus para mim hoje. Que é isso que eu quero. Eu quero meia dúzia comigo que seja forte no espírito do Evangelho. Amém. Do que ter 10 mil comigo. Glória a Deus. E sai do culto. O que falou lá? Não sei não. Essa semana eu recebi um áudio. É que eu não tenho aqui, senão eu ia botar o microfone para vocês escutarem. Uma mulher mandou um áudio para todo mundo do grupo dela dizendo: aleluia! Oh, glória! Eita, meu Deus! Eita, glória! E parou. Eu falei para o irmão que me mandou: que é isso? Sei não. Porque esta é a expressão de espiritualidade do povo. Vocês estão entendendo isso? Uma coisa absolutamente sem sentido. Sem nenhum pé nem cabeça. E as pessoas chamam isso de espiritualidade. Mas como os caras entram aqui e não vê nada disso, essa igreja aqui é um túmulo. Eu não estou vendo nada disso aqui. Calma, igreja. O que você precisa não é de um eita glória. Você precisa de uma solidez no ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Você precisa de comida sólida na presença de Deus. É isso que você precisa. Daqui a um ano, vocês escutando a verdade, daqui a um ano, vocês vão olhar para mim e falar: pastor, eu dou glória a Deus por estar ouvindo constantemente o que você está pregando. Porque eu andava em tanta igreja gritando, eu andava em tanta igreja fazendo campanha, eu andava em tanta igreja fazendo barganha com Deus, mas a minha vida interior é absolutamente frágil. Vocês estão entendendo, igreja? Todo mundo que vive desse emocionalismo não passa uma semana forte na presença de Deus. Tem que ter outra dose no meio da semana para ver se consegue chegar até o final da semana. Parece aquele crente que precisa de um choque da bateria para chegar até o outro culto. Sabe? Nós precisamos repensar essas coisas como igreja. Então, eu vou terminar mostrando para vocês o seguinte: o que nós não fazemos e por que a nossa igreja muitas vezes não enche. Primeiro, a gente não ensina barganha e troca com Deus. Segundo, a gente não estimula o emocionalismo, a gente estimula o discipular. Terceiro, nós não fazemos do culto uma fábrica de profecia e de revelações ao gosto do público. Amém. Porque é isso que se faz por aí. O que tem de igrejas que fabrica profecia só para manter crente. Olha, o Senhor te diz essa noite, e Deus não está dizendo nada.
Porque isso cativa o coração de gente supersticiosa. Tem gente que prefere ouvir uma profecia do que ouvir a verdade do Evangelho. Eu não gostei do culto hoje. Por quê? Porque Deus não falou comigo. Não teve nenhuma revelação para mim. Absurdo. É isso que está sendo ensinado por aí. Quarto, a gente não ensina nenhuma forma de vingança cristã contra inimigo nenhum. Aqui a gente nunca vai cantar batendo o pé. Nunca. Né? O nosso general é Cristo e nós vamos derrotar os nossos inimigos. Não, a gente não vai derrotar ninguém. Satanás já está derrotado pelo sangue do Cordeiro. Amém. Aleluia. Foi Jesus que o derrotou. Você não tem que derrotar nenhum inimigo. Eles já estão derrotados na presença de Deus. Amém. E você tem que ter essa autoridade, a autoridade da fé. Aleluia. Amém. Amém? Então, queridos, eu termino aqui essa mensagem dizendo o seguinte para os irmãos. Quanto à nossa igreja, guarde isso que eu vou falar. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. A palavra de Deus diz assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vocês estão entendendo isso? Quem é que acrescenta gente na igreja? Quando você vê a igreja vazia, dá glória a Deus e fala assim: Senhor, essa tarefa não é minha, é tua. Quem não está aqui é porque não é para estar aqui. Você vai ficar impressionado com o número de pessoas que saem daqui e você tinha que dar glória a Deus porque saiu. Porque os que vão sendo refinados, esses são os que Deus quer aqui. E uma vez um irmão falou para mim: pastor, eu já pensei em desistir. Eu falei: desistir não faz parte do meu vocabulário. Faz 17 anos que eu sou tentado a parar com o ministério. 17! Mas eu nunca desisti do Evangelho. Essa semana minha esposa falou uma coisa para mim que eu achei maravilhosa. Que Deus falou no coração dela assim, ela chorando a Deus: pai, por que as pessoas não param na igreja? Por que acontece isso? Por que as pessoas não param nessa igreja? E Deus falou claramente para ela. Disse assim: olha, filha, eu separo pessoas para determinados tipos de coisas. Quanto ao ministério de vocês, vocês são um farol, não foi isso que Deus falou para nós, para você? Vocês são um farol. Vocês não são um celeiro de gente. Vocês são um farol. Vocês são gente que estão apontando o caminho durante 17 anos. Tem gente que chega aqui, conhece a graça, o Evangelho e vai lá para Boston. Tem gente que chega aqui, ouve o pastor, ouve e vai lá para o Brasil. Nós somos um farol e eu entendi o que ela quis dizer. Às vezes a gente passa 17 anos apontando o caminho. O caminho é esse. O caminho é a graça. O caminho é o Evangelho de Jesus Cristo. E as pessoas saem daqui e falam: nunca mais eu esqueci o que aquele homem falou. Amém, igreja? Amém. Amém. Foi o que Deus falou para ela. Então, hoje à noite a gente vai se alegrar por quem nós somos. Se alegrar porque eu estou vendo a carinha de vocês, vocês estão vendo a minha cara aqui. É isso que basta. E Deus acrescentará aqui toda a alma que Ele quiser. Aleluia. Deus acrescentará. Glória a Deus. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus.